Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, né? Hoje, dia 7 de março de 2021, 9 horas da manhã, está começando a nossa escola bíblica, né, online. E o tema nosso agora, né, é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. Hoje estamos acompanhados do Guilherme, olha aí tocando violão, preste atenção. Aí Guilherme está dando a honra da sua presença. E hoje vamos falar sobre Mical, sim, Mical, essa personagem tão polêmica, né, no Velho Testamento, onde que a sua história aparece nos livros de 1ª e 2ª Samuel. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, foi Saul. E Saul tinha 5 filhos logo no começo do seu reinado. Ele tinha 3 homens, Jonathan, Isvi e Malquissua, e 2 mulheres, Merabe, a mais velha, e Mical, a personagem do nosso comentário hoje, Mical, a mais nova. E a vida de Mical começou a ser transformada, mudada, quando apareceu um jovem pastor de ovelhas ali no palácio. Saul era atormentado por espíritos malignos, e esse jovem, quando tocava a sua harpa, os espíritos malignos fugiam de Saul, saíam de Saul. Este jovem era o famoso Davi, né? O grande poeta, guerreiro e grande rei de Israel. Até hoje, os judeus esperam o Messias para agir do mesmo jeito que Davi agia, né? Do mesmo jeito que Davi agia. E Saul, né, estava ali reinando em Israel, e houve uma guerra com os filisteus, e você conhece a história, apareceu ali um gigante chamado Golias, que desafiou durante 40 dias o povo de Israel. E Saul, para achar alguém que quisesse lutar com Golias, ofereceu 3 condições. A pessoa que lutasse e vencesse Golias ia ser coberto de riquezas, ia ter ele e sua família isenção de impostos, e o próprio rei daria uma das suas filhas para este homem que vencesse Golias. Então aparece Davi, e Davi vence Golias, e da noite para o dia, aquele jovem pastorzinho de ovelha se torna herói nacional. E só que Saul, depois de um certo tempo, começou a ficar com ciúme de Davi. Davi se tornou comandante do exército de Saul e trouxe ciúmes para Saul. E Saul ofereceu, né, disse que ia dar Merabe, a filha mais velha, para Davi casar. Só que chegou o tempo e não aconteceu. Saul acabou dando Merabe para Adriel casar. E então Saul ficou sabendo que Mical amava Davi, né? Essa palavra amava ali diz que gostava muito dele. Os sábios judeus dizem que Mical conheceu Davi quando ela tinha 12 anos. E imagina, um menino que tocava aquela harpa belamente, né? E depois de repente se tornou o grande herói nacional e consequentemente o comandante do exército. A fascinação de Mical por aquele homem foi tremenda. A fascinação dela por aquele moço, aquele herói, foi tremenda. Então quando o rei Saul ficou sabendo que Mical amava a Davi, ficou interessado nisso. Agora vou poder arrumar um casamento para minha filha? Não, ele queria usar a sua filha Mical, né, que é a nossa personagem, a filha Mical, para que Davi fosse morto, na verdade. Mas como assim? Na verdade havia a questão do dote. Davi era uma família humilde, então ele mesmo deixa bem claro: como é que eu vou dar um dote por Mical se eu não tenho condições? Aí Saul, numa astúcia dele, da mente dele, diz: não, se tu me der 100 prepúcios dos filisteus, tu pode casar com Mical. Aí pensando que Davi vai lá matar os filisteus e acabar morrendo. Essa que era a ideia de Saul. Mas Davi foi lá, não trouxe 100 prepúcios, trouxe 200. Então Saul teve que dar a sua filha Mical para Davi. Então Mical, que amava Davi, conseguiu ali o seu intento. Agora ela estava casada com o grande herói de Israel, casada com o comandante do exército, casada com o homem mais famoso de Israel. Sim, era a pessoa mais famosa, o povo de Israel amava muito Davi. Então Mical estava ali junto com ele. Só que o ciúme de Saul era tão grande que Saul armou para matar Davi. Quando Davi foi lá para sua casa com Mical, ele colocou assassinos numa tocaia para pegar Davi na manhã seguinte. Só que Mical, sabendo dessa história, a Bíblia não relata como Mical descobriu, mas Mical, sabendo dessa história,
foi falar para Davi. Acompanhe comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, sua esposa, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então ela está dizendo assim: Davi, se tu não fugir esta noite, amanhã de manhã os assassinos que meu pai mandou vão te pegar, né? Então o que Mical faz? Como ela queria que Davi fugisse, ela desce Davi pela janela da sua casa. Mas por quê? Por que eu não podia ter saído pela porta? Porque os assassinos estavam de tocaia a noite toda. Se Davi fosse sair pela porta, eles iam ver. Então Mical, com uma astúcia muito grande, entendendo e conhecendo a estratégia do seu pai, né, ela diz: não, eu vou te descer pela janela. E aí Mical arma agora uma estratégia para atrasar os assassinos de Davi. Caso eles quisessem, eles disseram que ele estava demorando e no outro dia de manhã já iam pegar ele. Caso eles fossem entrar na casa para pegar ele, Mical, muito inteligentemente, armou uma estratégia para atrasar os assassinos de Davi. Acompanhe comigo agora, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 13. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e o cobriu com uma coberta. Então o que Mical fez? Ela pegou uma estátua. Como estátua? Bom, havia os ídolos domésticos, né, da idolatria ali das nações vizinhas, mas esses ídolos eram pequenos, mas algumas pessoas tinham esses ídolos do tamanho normal de uma pessoa. Então já podemos entender que Mical não era tão devota a Jeová assim, né? Apesar de Israel viver o monoteísmo, acreditar no Deus único, né? Mostra que Mical, a filha do rei, não era tão devota assim ao monoteísmo. E ela tinha um ídolo gigante na sua casa, do tamanho de uma pessoa. Porque se ela botou na cama que parecia o corpo de uma pessoa, então pensa o tamanho do ídolo. E ela pegou pele de cabra e colocou ali na região da cabeça para simular o cabelo de Davi, e tampou com uma coberta. Olha a estratégia de Mical, muito inteligente, para atrasar. Aí claro, os assassinos entraram na casa e ela disse: olha, ele está doente, então era mais fácil para matar ele se estivesse doente. Só que Mical usou a sua autoridade de filha do rei para impedir que os assassinos de Davi entrassem no quarto dele. Olha, ele está doente, aqui vocês não vão entrar. A Bíblia não diz assim que ela fala isso, mas podemos entender que ela usa da sua autoridade para impedir que eles entrassem. Os assassinos voltam para Saul. Saul fica indignado e diz assim: não, vão lá e traz ele de cama e tudo, e traz aqui para eu matar ele, né? E quando chegam lá, eles descobrem a estratégia de Mical, vê toda a mentira que Mical fez ali para impedir que os seus assassinos pegassem Davi. Então Saul foi lá e ficou muito irado com ela. Ele disse: por que ajudaste o meu inimigo? Por que tu ajudou ele a escapar, Mical? E Mical, vendo que estava agora, foi descoberto tudo que ela armou, o que ela resolve fazer? Resolve mentir de novo. Olha o que ela fala para o seu pai. 1 Samuel 19 e 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste meu inimigo fugir? Disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu te matar. Então ela está dizendo assim: olha, ele vai me matar, pai, então eu tinha que deixar ele fugir. Então olha só tudo, olha a mente de Mical realmente trabalhando para si. Ela descobriu que o seu pai queria matar Davi. Ela desceu ele pela janela para ele não ser pego na tocaia na porta. Ela botou uma estátua no lugar dele na cama. Disse para os assassinos que ele estava doente, que ali não podia entrar porque ela mandava. O seu pai veio ali e ela acabou mentindo até para o pai. Então olha a mente dessa mulher. Claro, como o texto diz que ela amava Davi, ela fez tudo isso por amor a Davi. Então Saul, vendo que seu inimigo, como ele entendia assim, havia fugido, ele resolve
dar Mical para outro homem, para casar Mical com outro homem. Mas como assim? Ela já era casada com Davi. A intenção de Saul era mostrar que Davi não tinha nenhum parentesco com ele, porque se ele, não, agora tu vai mais ficar casada com Davi, tu vai ficar casada com Paltiel, e para mostrar que não havia aliança entre Saul e Davi. Tá entendendo como a estratégia política trabalhava em prol das pessoas que queriam fazer? Então Mical, eu vejo ela sendo um joguete. Não, se tu ficar como esposa de Davi, as pessoas vão entender que eu e Davi temos uma aliança. Então não, tu vai deixar de ser esposa dele, vai casar com Paltiel. Os comentaristas judeus dizem que Saul tomou essa decisão quando ficou sabendo que Davi casou com Abigail, a viúva de Nabal. Tá entendendo? Então essa que era a ideia. Mas podemos ver certinho assim, podemos ver certinho Saul tirando Mical de Davi, dando a Paltiel, para tirar todo o vestígio de aliança que havia entre eles. Da noite para o dia, Davi deixou de ser herói nacional, se tornou o maior fugitivo de Israel. E agora Mical está ali, né? Está lá com Paltiel, vivendo a sua vida com ele, casada com ele. Não se sabe mais como é que era esse relacionamento. Mais à frente nós vamos falar alguma coisa sobre isso, do relacionamento de Mical com Paltiel. E Davi está lá, fugindo de Saul. E Saul e Jonatas vêm a falecer numa guerra contra os filisteus. Isbosete, o filho que sobrou de Saul, acaba comandando o reino. Só que as suas desavenças com Abner, o general de Saul, acabam fazendo Abner ir até Davi e fazer uma aliança com Davi, em prol da união do rei de Israel. E Davi, enquanto ele está ali, através dos mensageiros, e depois com o próprio Abner, está fazendo aliança com Abner, Davi faz um pedido para Abner, para eles realmente fazerem essa aliança. Acompanhe comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Veja o que Davi pediu a Abner para eles fazerem esta aliança. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. E disse Davi: bem, eu farei acordo contigo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Olha só, a Abner queria fazer aliança com Davi em prol do rei, para unir o rei de Israel novamente, porque Davi nesse momento era rei de Judá, então já estava havendo ali uma separação, e Isbosete era rei de Israel. Então Davi disse: só vamos fazer aliança se tu me trouxer a Mical. Tá, mas espera aí, então quer dizer que Davi sentia alguma coisa por Mical? Davi ainda sentia aquela paixão, sentia a falta de Mical? Poxa, eu quero a Mical de volta, é a mulher da minha vida, é a primeira mulher que eu casei, né? Depois eu casei com Abigail, mas eu quero a Mical de volta. Será que realmente era esse o interesse de Davi? Pode ser. Davi era uma pessoa muito apaixonada pela vida. Talvez Davi realmente tinha algum sentimento de amor, ou sentimento de compaixão, sentimento de muito forte por Mical. Mas o que eu entendo é que pelo fato de Davi chamar Mical de volta, é porque o seguinte: quando ele tivesse casado com Mical, a filha do rei Saul já era morto, filha do rei Saul, haveria a legalidade de Davi assumir o trono do rei, porque se o rei não tem filhos homens, ok? Não tem filhos homens e só tem uma filha mulher, essa filha mulher casar, aquele homem tem a legalidade de assumir o reino de Israel. Então essa que era a intenção de Davi. Pode ser que havia amor, pode ser que havia o desejo de Davi por Mical, sim, pode ser, não descarto, mas eu vejo Davi agindo como uma grande estratégia política. Traz a Mical de volta. Por quê? Porque aí haveria a legalidade dele para se tornar o rei de Israel. E Davi queria tanto isso, que ele manda mensageiros ao rei Isbosete, que ficou no lugar de Saul, filho de Saul, pedindo a Mical de volta. Está entendendo? Então, Davi disse: não, eu quero a Mical de volta. E Isbosete prontamente, não sei se temendo Davi
ou tendo preocupado, porque na verdade ele estava vencendo a guerra contra Israel. Judá estava vencendo a guerra contra Israel, tá? Não sei se Isboset estava preocupado com a derrota e mandou Mical para Davi. E nesse tempo, como eu já falei, ela estava morando casada com Paltiel. E eles pegam, Mical vai ao encontro de Davi. Isboset manda Mical para Davi lá em Judá, Hebron, né? Lá onde é que ele está, em Hebron. E Paltiel, seu marido, não fica em casa não, vai acompanhando ela. Essa ida de Paltiel com Mical foi muito dramática. Acompanhe comigo, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 16. E ia ele com ela, chorando e caminhando até Baurim. Então ele ia caminhando e chorando. Esse chorar ali, ele ia se lamentando em lágrimas. Talvez ele ia dizendo: Mical, meu amor, eu te amo. Ia desesperada atrás dela, chorando ali, clamando, chorando com ela. A coisa foi tão séria que olha o que diz a continuação do versículo. Então lhe disse Abner: vai-te agora. E ele voltou. Então veja aqui que Abner foi muito duro, foi sério. Paltiel, deu, acabou, vai embora, ela não te pertence mais, ela é de Davi. Olha, nós podemos entender esse relacionamento de Paltiel com Mical, que Mical realmente conquistou o coração de Paltiel. Assim como ela estava lá com Davi, amava Davi, agora ela havia conquistado totalmente o coração de Paltiel, ao ponto dele ele ia fazendo isso, e chorando e se lamentando por causa da perda da sua mulher, que o próprio Abner, general do exército de Saul, teve que mandar ele ficar quieto e voltar para casa, teve que ser duro com ele. Paltiel, vai embora, cara, deu. Isso é muito sério. Então olha o tom dramático do desfecho desse relacionamento. A Bíblia não deixa claro o sentimento de Mical por Paltiel, mas deixa bem claro o sentimento de Paltiel por Mical. Então Mical havia realmente conquistado o coração desse homem. Que coisa tremenda. E agora Mical estava de volta com Davi. Ela que casou com Davi, agora depois de bom tempo, né? Seu pai havia morrido, seus irmãos, Isboset logo viria morrer também, e só estava ela e Merabe, né? A Merabe desapareceu na história, não se fala mais nada dela aqui. E agora ela está lá de volta com Davi, para a vida com Davi. Agora novamente ela é colocada como esposa de Davi. Davi está cumprindo seu intento. Agora ele tinha total legalidade de assumir o reino de Israel, porque ele era genro de Saul. A última descendência de Saul estava com Mical, e ele tinha total legalidade de assumir o reino de Israel. Só que tinha um problema para Davi? Não, para Mical. Tinha um problema muito sério para Mical. Quando Davi veio para Hebron, ele estava ali em Hebron, ele estava com 6 mulheres. Ele estava casado com Ainoã, Abigail, Maca, que era filha do rei de Gesur, Davi fazendo aliança, Agite, Abital e Eglá, casado com 6 mulheres. Olha só, Davi não era fraco não, né? Casado com 6 mulheres. Então agora pensa comigo. A Mical ficou longe de Davi, casada com outro homem, vivendo com outro homem. Agora volta para Davi. Mas antes ela tinha ainda, ela era a primeira mulher de Davi, certo? Só que agora na importância ela era a 7ª. Porque se Davi casou com essas 6 mulheres, agora chegou a Mical não se tornou a primeira não, ela continuou, era a 7ª mulher na importância. E depois ainda Davi casou com Betseba. Essa foi a mulher mais importante da vida de Davi, foi Betseba. Então ela que era a primeira, agora era a 8ª mulher de Davi. E havia ainda outro agravante na vida de Mical: ela não gerava filhos. Todas essas mulheres, as 7 mulheres de Davi, estavam gerando filhos, mas Mical não gerava filho. Uma mulher que não gerava filho, no contexto, na cultura de Israel, era uma mulher considerada amaldiçoada por Deus. Era uma mulher que não tinha o favor de Deus. Então nós vemos ali, imagina, todos os privilégios que Mical tinha com Davi, perdeu tudo. Ela continuava como esposa, era considerada esposa, só que os privilégios de esposa, de atenção, de carinho, não tinha mais nada. Absolutamente nada. E depois dela ser entregue a Davi, ela desaparece, ela dá uma sumida,
na narrativa bíblica e aparece novamente no momento que Israel estava numa maior festa. Acompanhe comigo 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Gente, versículos 14 e 15. E Israel estava na maior festança, maior festa. Israel estava assim, vivendo um momento de uma euforia, de uma alegria total. O que aconteceu? Davi foi buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. Davi foi buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. A arca estava, alguns comentaristas dizem que é 40 anos, outros dizem 60, mas entendemos então que ela estava muito tempo fora de Siló, fora lá onde é que ela estava, porque ela saiu para a guerra antes de Saul se tornar rei e voltou só agora de Davi, porque Saul ficou no poder 40 anos, então entendemos que era mais de 40 anos que a arca estava fora de Siló, que era o centro da adoração em Israel, e agora Davi está trazendo ela. Tem os pormenores ali, os que aconteceram, mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos entrar na questão desse momento maravilhoso, esse momento histórico dessa nação tão nova que é Israel, quando a Arca da Aliança está chegando ali em Jerusalém. Acompanhe comigo, 2 Samuel capítulo 6, versículos 14 e 15. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho. 15. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Gente, isso era uma festança, isso era uma festa. Havia vinho, havia os cânticos, havia as danças que o próprio Davi liderou. Se o rei estava liderando essa dança, quem eram os outros para não dançar, né? Então tudo isso até hoje faz parte do culto religioso de Jerusalém, de Israel, dos hebreus. Até hoje eles fazem isso. Assistam um vídeo, o exército de Israel cantando antes e depois de uma batalha. É tremendo, gente, é tremendo. Assista esse vídeo. Então Davi se alegrava, Davi pulava, dançava, se alegrava com todas as suas forças. Então se o rei fazia isso, aleluia, se o líder fazia isso, quem era o povo para não fazer? Meu Deus, que coisa linda. Mas só que diante de toda essa festa, teve alguém que não gostou da festa. Teve alguém que não gostou. Acompanhe comigo 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Meu Deus, meu Deus. Aqui o texto que eu li diz bailando, mas outros textos diz pulando. Mas o termo hebraico ali só tem duas vezes no Velho Testamento. Tem uma vez agora, aqui quando Davi entra ali com a arca pulando, bailando, né? E tem outra vez quando Jacó vai abençoar os seus filhos no seu leito de morte lá no Egito, onde ele abençoa a vida de José e usa esse mesmo termo. Esse termo pulando ali, bailando, quer dizer assim, excitado. Na verdade a adrenalina de Davi estava a mil, gente, estava a mil. Davi estava ali assim meio louco, meio doido, assim, era um culto pentecostal, né? Era uma coisa de doido, assim, uma coisa, para que tudo isso, né? Que sempre as pessoas falam, para que tudo isso? Mas Davi queria adorar a Deus, então a sua adrenalina estava a mil, estava pulando e dançando. Esse dançando, quer dizer, ele estava usando todos os gestos que ele tinha para adorar a Deus. Ele dançava assim, gente, dançava literalmente sim, mas eu entendo que era todos os gestos do corpo físico de Davi estavam em plena adoração ao Senhor. E quando diz o texto que Mical desprezou no seu coração, meu Deus, essa palavra desprezou quer dizer assim, ela achou, para ela, Davi era uma pessoa má, era uma pessoa maligna. Agora vocês lembram, quando eu comecei aqui a falar sobre Mical, lá em 1 Samuel capítulo 18, que Davi casou com Mical e foi para a casa dela. Mical desceu Davi pela janela, lembra disso? Ela desceu, foi um ato de amor para salvar o seu marido. Então ela usou a janela para salvar o seu marido. Agora ela usa a janela
para desprezar o seu marido. Olha a diferença. Olha a diferença, gente. Então, através de uma janela, Mical salvou o seu marido. Agora, através de uma janela, Mical desprezava o seu marido, desprezava no coração, achava ele uma pessoa maligna. Como o coração do ser humano muda, né? Meu Deus, né? Se ele não estiver totalmente entregue para Deus, gente, ele muda da noite para o dia, ele muda da água para o vinho. O coração, como disse o profeta Jeremias, o coração do homem é enganoso. Hoje eu estou bem, estou dando glória a Deus, aleluia. Amanhã eu não sei, eu quero estar assim, mas o meu coração é enganoso. Só Deus para conhecer, o profeta fala, o Jeremias, só Deus para conhecer o coração do ser humano. Davi usou a janela para salvar ele, e agora, pelo desprezo que ela tinha por ele, usou a janela para entender que era uma pessoa má. E depois de toda aquela festa que Davi despede o povo, né, aquela coisa linda, ele vai para a sua casa. E olha como Mical vem receber o seu marido. 2 Samuel capítulo 6 versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu-lhe a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Meu Deus! Quando ela fala assim, quão honrado foi o rei de Israel, ela estava ironizando, ela estava sendo, era um deboche. A nova tradução da linguagem de hoje assim, ó, quão majestoso foi o rei hoje. Ela estava debochando dele, ela estava sendo irônica com ele. Aí ela vai para espetar ele. Disse, ó, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos. Isso é, mostrando as partes íntimas, descobrindo-se, por causa da roupa que ele estava usando, que era um fio de linho, que aparecia certas partes do corpo, que geralmente a roupa do rei não deixava aparecer. Ok? Mas ela estava ali indignada. E ainda isso, como tu é sem pejo, isso é, sem vergonha, tu tá agindo como uma mulher do mundo, uma mulher de programa que fica mostrando o seu corpo para todo mundo para poder usar quando quiser. Então essa era toda a intenção de Mical. Mas por que Mical estava assim? O seu coração estava cheio de desprezo, o seu coração estava cheio de amargura, o seu coração estava cheio de ressentimento. Como que Mical chegou nessa posição? Gente, a sua família foi toda morta. Sobrou talvez a Merabe, que não se sabe o que aconteceu, e o seu sobrinho, e sobrou só Mefibosete, ok? Então estava ali, toda a sua família sumiu, destruída, e ela veio para morar com Davi, e ela não tinha mais a mesma importância que ela tinha hoje, ela era uma das últimas. Então penso eu, que Davi não tinha relações íntimas com ela para não gerar um filho, e esse filho tem direito ao trono. Isso é um pensamento meu, ok? Mas é bem provável isso, que Davi não tinha relações com ela para não gerar um filho e ele tem direito ao trono, ok? Ok? Mas olha a resposta de Davi diante daquilo que Mical falou para ele. 2 Samuel 6, 21 e 22. Porém Davi disse a Mical, olha que Mical recebe. Gente, quando tu fala o que tu quer, tu escuta o que tu não quer. Está entendendo? Então olha o que Davi falou para Mical. Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a mim do que o teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo de Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado, isso é, eu tenho ficado muito feliz. Olha o versículo 22. Ainda mais do que isto me envilecerei e me humilharei aos seus olhos. As das servas de quem falaste serei honrado por elas. Quando ele diz assim, ó, eu me envilecerei, isso é, eu tropeçarei. Ele está querendo dizer assim, ó, vou me jogar no chão. Eu vou me jogar no chão perante Deus e me humilharei. Essa palavra humilhar ali, ele está querendo dizer assim, ó, eu saio do reino, saio de ser rei e vou ser o empregado mais subalterno que tiver aqui nesse reino. É isso que ele está dizendo para Mical. Não me importa, importa que eu quero me alegrar, importa que eu quero honrar, importa que eu quero adorar a Deus. Então Mical falou o que quis e escutou o que não quis. E olha o que o escritor bíblico fala no final, versículo 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.
Meu Deus, eu entendo que o escritor bíblico quis mostrar como Mical estava perante Deus, porque uma mulher sem filho, já falei aqui, era uma mulher considerada amaldiçoada. E óbvio, Davi não tinha relações com ela para não ter nenhum problema mais tarde. Ok? Então essa foi a história dessa mulher, tão inteligente, mas também que o desprezo do rei Davi, que mandou chamá-la de volta apenas como uma garantia que ele tivesse a legalidade de ser o rei de Israel, era o estratagema dele? Sim, era o estratagema dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não podemos tirar isso, mas tinha suas falhas. Não sabemos o que aconteceu com Mical depois desse episódio, não há nenhum relato. O que sabemos é que ela ficou sem filhos até o fim dos seus dias. Quando tu despreza um homem de Deus no teu coração, como foi desprezado Davi, cuidado, tu pode parar de gerar para o reino, tu pode parar como Mical. Não gerou mais porque era estéril? Não gerou porque Davi não tinha mais intimidade com ela. Está entendendo? Está entendendo como funciona? Amém, meus irmãos? Muito obrigado por você ter acompanhado essa aula. Deus abençoe a todos. Aqui em Blumenau não temos culto nesse domingo, vai ser durante a semana. E que Deus abençoe teu domingo. Procure adorar a Deus na tua casa, acompanhe um culto online, deve ter transmissão online de culto, acompanhe pela internet, adore a Deus mesmo no teu lar, amém? Muito obrigado, Deus abençoe, bom almoço, se um dia sentir no coração, convide o irmão Alfredo, amém? Deus abençoe, fique na paz, tchau, obrigado Guilherme, valeu!